Boa noite, apaixonados por viagens. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Vamos falar de viajar, realizar viagens extraordinárias gastando quase nada. A verdade é essa, gente. É viajar gastando quase nada. E eu já fiz isso várias vezes, então eu quero que vocês também façam. Eu quero que vocês viajem pelo mundo, no Brasil, fora do Brasil, para onde vocês quiserem, gastando quase nada. Essa semana, uma pessoa falou comigo: Sara, com tudo que você ensina, eu não vou gastar quase nada na minha viagem. E a verdade é essa: gastar quase nada. Já imaginou você viajar mais vezes do que você viaja e ainda gastando assim o mínimo possível? Então é disso que a gente vai falar hoje. Então, gente, vamos chegando, aproveitem, compartilha no aviãozinho aí para os seus amigos, porque hoje eu tô inspirada, acabei de dar uma aula para os meus alunos, sobre cartão de crédito. A gente analisou vários cartões de créditos aqui, ó, abri minha carteira, entramos nos sites, analisamos vários cartões para poder pontuar mais. Então, estou muito inspirada para ajudar vocês também a viajarem gastando quase nada. Então vamos lá. Vamos fazer essa live bombar. Tá vendo esse aviãozinho que tem aqui embaixo, gente? Pega esse aviãozinho e manda aí para pessoa que vai viajar com você, para pessoa que trabalha com você lá na empresa, que tá lá desiludida, que só fica pensando em trabalhar, que tá precisando de uma viagem para poder tirar o estresse, para poder ficar com um humor melhor. E mande também para os seus amigos, para os seus parentes, aqueles amigos seus também que você vai chamar para viajar com você. Aproveita e manda para todo mundo aqui no aviãozinho, porque hoje eu vou falar de várias coisas importantes aqui para você viajar pelo mundo. E é interessante, gente, que eu tava lembrando aqui de uma situação que aconteceu comigo acho que uns 8, 9 anos atrás, que foi quando eu despertei para essa questão de viajar mais barato. E eu vou contar para vocês, porque sempre tem um estalo na vida da gente que a gente fala assim: gente, agora eu preciso aprender essas estratégias. Então eu vou contar para vocês. O que acontece? A gente foi fazer a tão sonhada viagem para Orlando, né, gente? Para Flórida, para conhecer a Disney e assim por diante. Então fomos nós, eu e o Jardel, já tem mais ou menos uns 8, 9 anos, eu já até esqueci, porque já tem muito tempo. Compramos, né, tudo, o pacote. Na verdade, a gente nem foi de pacote, a gente comprou, na época, as passagens aéreas, a gente reservou o hotel, fez tudo bonitinho, igual eu sempre oriento vocês aqui, né? Faço o planejamento, tudo bonitinho. Só que aconteceu, gente, uma coisa muito interessante. A gente caiu numa lábia lá do pessoal que tava vendendo. Vocês já tiverem algum destino turístico que o pessoal fica vendendo para vocês aqueles planos de hospedagem? Já, tipo, em Fortaleza já aconteceu isso com a gente. Diz que em Gramado tá lotado desse pessoal que fica vendendo plano de hospedagem para você ir para aquele destino de novo, ou aquele plano de hospedagem que atende em vários lugares do mundo. Quem já passou por essa situação aí de alguém te oferecer um plano de hospedagem quando você tá viajando? E eles aproveitam a gente porque a gente tá assim com muito bom humor, né? Porque a gente tá ali de férias, né? Com a cabeça leve e tal. E aí eles vêm oferecer esses planos pra gente. Aí mas o Jardel lá, né? Na Flórida, naquela alegria toda lá, né? Toda igual criança, porque a gente tava na Disney. E ofereceram pra gente o bendito desse plano de hospedagem pra gente poder depois voltar de novo lá na Disney e tal, não em Orlando, pra conhecer outras coisas lá. Gente, nessa situação que a gente viveu, a gente não chegou a comprar o plano completo, não. Mas a gente comprou um benefício lá que a gente tinha que voltar em Orlando dentro do próximo ano. Tipo assim, dentro de um ano a gente tinha que voltar para Orlando. E eu falei: Deus do céu, porque não é uma viagem assim, né, que a gente faz toda hora. E aí a gente se empolgou lá, o Jardel concordou e a gente comprou esse mínimo lá da etapa, lá do plano deles, que a gente teria que voltar lá de novo. E aí a gente ficou pensando: como que a gente vai voltar em Orlando, na Flórida? Tipo assim, dentro de um ano a gente ir lá 2 vezes. Eu falei: Deus do céu, agora nós ganhamos um problema, né? Como que nós vamos usufruir daquele plano de hospedagem
se a gente, tipo, a gente acabado de chegar, gente, da Disney, e aí a gente já tava planejando outra ida pra lá. Foi um trem meio surreal. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei matutando. Eu falei assim, eu tenho que fazer essa viagem agora, ficar mais barata, porque como que, né, dentro de um ano você vai 2 vezes pra Disney? Tá doido? Isso tá muito fora, né, do nosso padrão de consumo. E aí, o que aconteceu? Foi aí que foi a primeira vez que eu emiti minhas passagens aéreas com milhas, que eu fui descobrir esse negócio das milhas pra gente poder viajar barato da segunda vez. E aí foi o mundo aí que se abriu pra mim desse universo das milhas, sobre viajar barato, e desde então, né, eu continuei estudando sobre isso e a gente foi de novo. A gente aproveitou inclusive outros parques e a nossa viagem ficou muito barata, porque a gente já tinha hospedagem, que a gente tinha, né, feito esse plano lá. A gente conseguiu emitir as passagens com milhas aéreas. E aí, o que acontece? A gente já tinha pegado o macete todo lá da Flórida, de Orlando e tal, alugamos o carro mais barato. Foi ótimo, a gente foi lá 2 vezes. Tanto que a gente nem fica falando mais de voltar lá, porque eu acho que a gente meio que saturou, porque a gente foi 2 vezes num ano só. Imagina, 2 anos você ir pra Disney. Mas a gente só conseguiu ir pra Disney. Não, a gente fala Disney, mas é Orlando, né, gente? Porque a gente acaba não repetindo os parques. A gente só conseguiu ir pra lá 2 vezes num ano só porque eu descobri todas as estratégias. E olha só que interessante, é por isso que eu tô aqui pra falar pra vocês disso. Por quê? Todo mundo quer viajar. Se você tá aqui, você quer viajar. Seja no Brasil, seja para uma viagem internacional. E a gente sempre viaja muito aqui em casa, sempre usando várias estratégias para poder economizar. E a gente já viajou para vários lugares no Brasil e já viajou para vários destinos internacionais. Por exemplo, a gente já foi em vários lugares no Nordeste, com essas estratégias de economia. A gente já foi para o sul do Brasil, a gente já fez várias viagens a trabalho utilizando as estratégias de economia também, gastando quase nada em algumas viagens, né? Eu falo que agora a nossa vida fica meio aberta, porque quando a gente viaja eu mostro os custos das nossas viagens para inspirar vocês, porque realmente em algumas viagens a gente não gasta quase nada, porque pensa, se você tá numa viagem, você emite as passagens com milhas, já caiu nessa também, né, Jane, dos planos de hospedagem. Muita gente cai nesses planos de hospedagem. Eu tenho vários amigos que já caíram nesse conto do plano de hospedagem e depois fica tentando achar uma forma de voltar naquele destino, porque tem que voltar naquele lugar que comprou o plano de hospedagem, né? E foi o que aconteceu com a gente. Mas aí o que acontece? Voltando às viagens, a gente viaja muito. E imagina só, né? Você numa viagem, você não pagar passagem aérea, que a gente já fez isso assim inúmeras vezes, eu nem sei contar mais quanto. Eu devia ter contado desde o início, né? Quantas passagens e o valor que a gente já economizou com isso. Mas eu, né, nunca tive essa ideia antes. Imagina você viajar sem pagar as passagens aéreas. Você reduzindo o custo da sua hospedagem, às vezes trocando inclusive sua hospedagem por pontos, você alugar um carro e usar os pontos para pagar esse carro, você trocar os seus pontos por ingressos, por exemplo, ingressos nas grandes cidades turísticas do mundo, inclusive na própria Disney, que eu falei aqui, naquela época lá atrás que a gente foi para a Disney 2 vezes, eu nem sabia que eu poderia emitir vários ingressos lá dos parques com pontos, olha só, poderia ter economizado ainda mais. E vários itens da sua viagem que você pode pagar com pontos, com milhas e tal, então você pode fazer uma viagem gastando realmente quase nada. Mas hoje eu vim falar, além disso, né, eu vim mostrar para vocês todas essas possibilidades, todas as viagens que a gente já fez. Agora, recentemente, a gente foi, inclusive, para o sul, né, a gente tá muito chateado com a situação no sul. A gente tava comentando aqui em casa como que outro dia mesmo o sul tava abraçando a gente lá, né, Rio Grande do Sul tava abraçando a gente como turista, né, um povo maravilhoso, lugares maravilhosos, e hoje a gente tá vivendo, né, esse drama lá junto com eles. Mas olha só, você pode viajar de norte a sul no Brasil, de norte a sul na América do Sul, pode conhecer a Europa e vários países com muita economia. Então, por isso que eu vim aqui hoje falar de 5 passos para você fazer o planejamento da sua viagem.
Porque, gente, eu defendo com unhas e dentes, né, a ideia de você organizar sua própria viagem. Por quê? Eu conheço os dois lados de organização de viagem. Eu já contei essa história várias vezes, eu já tive uma agência de turismo, já viajei inclusive com pacotes da minha agência de turismo, mas ali a gente tá pagando várias coisas embutidas e isso, claro, né, é legítimo, né, quando você compra um pacote, você tá pagando ali o serviço de várias pessoas e tem que pagar mesmo, porque as pessoas estão fazendo ali um trabalho para você, mas quando você aprende as estratégias e você mesmo faz a organização da sua viagem, você consegue reduzir muito mais, né? Você consegue reduzir às vezes mais de 70% no custo da sua viagem. Nessa viagem recente que a gente fez para o Caribe, a gente economizou mais de 70% na nossa viagem. E tem viagens que a gente já realizou economizando mais de 70%, né? E assim, eu falo que o mínimo que a gente economiza nas viagens é 50%. De 50% para frente são várias. Então, por isso que hoje eu vim falar de vocês de 5 passos para você organizar, né, planejar a sua viagem com muita economia. Por quê? No método que eu desenvolvi, que eu uso para organizar as minhas viagens, eu uso 8 passos de organização da viagem. Então, hoje, para não ficar muito extenso nessa live, que eu não gosto de lives muito extensas, né, eu gosto de ir mais direto ao ponto, a gente vai falar de 5 pontos para você economizar na sua viagem, como que você pode fazer esse passo a passo de organização da sua viagem. E uma coisa muito importante é você começar a pensar nisso hoje. Porque o que eu mais vejo é as pessoas pensando na organização da viagem na véspera da viagem. E aí você não vai conseguir utilizar as estratégias, você não vai conseguir economizar, né? Como eu estava dando aula agora para os meus alunos aqui sobre cartão de crédito, né? Que é uma das estratégias para você viajar barato. Não adianta você querer fazer isso na hora que você já definiu a sua viagem, que é daqui a pouco tempo, né? Porque essas estratégias a gente vai utilizando no dia a dia. A gente vai aplicando essas estratégias para a gente colher os frutos lá na frente. Então pensa aí na sua viagem de férias, na viagem que você vai fazer no final do ano, ou que seja uma viagem, né, ou uma viagem que você vai fazer no ano que vem, que você já está planejando, né? Então você já vai conseguir aplicar várias técnicas. Então é importante você se programar para isso, não fazer nada de última hora, né? Eu vejo, essa semana mesmo, uma pessoa me mostrou: Sara, eu comprei um pacote aqui, olha se esse pacote tá bom para minha viagem e tal, pro Chile e tal. A pessoa me mandou lá o pacote todo lá hoje para me dar uma analisada. Eu falei, esse pacote tá ok, a passagem aérea tá ok e tal, mas eu sinto lhe dizer que você, da próxima, você pode economizar mais de 70%, porque isso aqui na sua viagem você consegue zerar. Esse outro ponto da sua viagem aqui você pode economizar muito, isso e isso. E aí a pessoa falou, realmente eu preciso aprender para poder aplicar essas estratégias. E isso, gente, parece que dá muito trabalho e não dá. Porque são estratégias simples que você vai utilizar para poder fazer o desenho da sua viagem. Eu não sei se você já teve a oportunidade de construir uma casa, de coordenar um projeto, né, que você ficou muito empolgada e tal. E é muito gostoso a gente ver o desenrolar desse projeto, da execução desse projeto, de um evento, né? Eu trabalhei muitos anos em escola, né, de educação básica, e cada grande evento da escola era um projeto que a gente ia desenvolvendo e vendo ele, né, desabrochar, né, e depois culminava ali num grande evento. Isso é muito gostoso de ver. Quem coordena projetos, quem já construiu uma casa sabe a delícia que é você escolher, né, ali cada item da sua casa, né, a cerâmica, né, a tinta que você vai pintar, as decorações, os móveis da sua casa e tal. Então, desenhar uma viagem é realmente muito prazeroso, né? Quando você começa a desenhar suas viagens, você vê que vira um hobby. Porque é muito gostoso a gente planejar, a gente estudar sobre aquele destino, a gente ver o que se conecta com a gente, com a nossa família naquela viagem, para que seja realmente uma viagem incrível, diferenciada, única, né, exclusiva. Então você não precisa pensar que isso é uma coisa chata. Pelo contrário, quando a gente começa a fazer esse processo, eu tenho uma aluna que é assim, que ela estava numa viagem e ela já estava com o planner da próxima viagem pronta. E ela falou, Sara, é uma delícia, eu tô assim,
me esbaldando para fazer esse planner de viagem, porque eu já estou viajando. Quando você está planejando uma viagem, né, o seu cérebro ele já está ali todo calibrado para aquele prazer da viagem. Né? Então já tem estudos que falam, né, que planejar uma viagem já antecipa todo o prazer da viagem. Né? Diferente de você comprar uma coisa pronta que você vai chegar lá só e vivenciar. Né? Você pode multiplicar o prazer daquela viagem quando você faz o planejamento. Então, você pode fazer isso de uma forma muito prazerosa e não é uma coisa burocrática de você fazer. Você vai fazer com um gosto muito grande e com o passo a passo, isso é muito tranquilo. Inclusive, você pode, aí com essas técnicas, desenhar viagens internacionais. Se você quiser ir para Disney com a sua família, você quer ir para Europa, você quer conhecer a neve, né? Agora tá chegando a temporada de neve aqui, né, em Bariloche, no Chile. Você pode planejar essas viagens economizando muito e sem cometer erros que são clássicos, né? Por exemplo, o que eu mais vejo o tempo inteiro é, por exemplo, a pessoa compra passagem aérea e depois resolve os outros itens da viagem, que é um erro clássico. Ou às vezes a pessoa vai lá, compra um pacote de viagem, sendo que ela poderia fazer aqueles mesmos itens com uma economia absurda, né? Eu mostrei aqui outro dia um pacote de viagem comparado com os itens que a gente comprou da mesma viagem, com uma economia de 18 mil reais. Pensa, 18 mil reais. Dá para você fazer mais 2 viagens, 3 viagens no Brasil, ou fazer mais viagens no exterior, né? Então você elimina todos esses erros para fazer um bom planejamento, né? Então, olha só, você também sai daquela cilada de fazer uma viagem igual do seu amigo, porque você vai fazer uma viagem exclusiva que tem a sua digital. Eu tô tentando lembrar o que é a sua digital. Então, vamos falar dos 5 passos que vão te ajudar a fazer uma viagem autêntica, incrível e com economia. Gente, tudo começa no planejamento da viagem. Quando a gente pensa num destino, ou pensa numa viagem de férias, a gente já precisa pensar em alguns pontos que interferem diretamente no valor dessa viagem. Por exemplo, qual a época do ano que eu vou para aquele lugar? Né? Eu vejo, às vezes, pacotes de viagem baratos para alguns destinos turísticos, mas que aquela não é a melhor época para você visitar aquele destino. E quando você planeja e organiza a sua viagem, você escolhe a melhor época. Inclusive, épocas em que a sua viagem vai ficar muito mais barata, né? Às vezes 30% mais barata em alguns itens de diferença, por exemplo. Quando você viaja, né? Por exemplo, no outono, na primavera e sai daquelas estações principais ali, né, que são alta temporada no destino, você economiza muito. Quando você já faz um planejamento financeiro, né, para você ter aquele recurso da viagem lá, naquele período que você vai viajar, você consegue também otimizar muito os custos da sua viagem. Isso, por exemplo, tem a ver com compra de moeda estrangeira quando você vai fazer uma viagem internacional, né? Ou às vezes você pensa assim, não, é melhor eu parcelar uma viagem lá pronta. Mas você já imaginou que você pode também, aquela mesma parcela, você pode, né, fazer uma economia naquele mesmo valor e depois conseguir comprar tudo com uma economia muito maior, né? Porque você já tem aquele planejamento financeiro, né, da sua viagem, já tem aquele dinheiro específico para sua viagem. Né? Você pode, nesse planejamento, pensar na documentação que você precisa para a viagem. Quais são as companhias aéreas que te levam para aquele destino de forma mais barata? Porque tem, sim, companhias aéreas que te levam com maiores benefícios, né? Por exemplo, no caso que a gente fala das milhas, né? A gente pode escolher companhias aéreas que te levam de uma forma muito mais econômica, mesmo com milhas aéreas, né? Então, tudo isso você pode fazer no planejamento, né? Isso é a primeira etapa que você pode pensar aí na hora da viagem. E muitas vezes também eu falo, inclusive eu falo isso no curso, de você saber para que você quer ir para aquele destino específico. Porque tem muitas pessoas que vão viajar porque é só uma recomendação de alguém que foi para aquele mesmo lugar. Mas às vezes aquele lugar não é para o seu perfil, não é para o perfil seu e da sua esposa, do seu companheiro, do seu namorado, da sua família, de seus filhos.
Você precisa ver o que está coerente com o seu perfil de viajante, né? Então, às vezes a pessoa quer ir para um destino que às vezes não é apropriado para você levar a criança, ou às vezes não vai ser a melhor experiência que você vai ter como casal naquele destino. Mas às vezes você cai naquela cilada de ir pela viagem de uma outra pessoa, né? Então, tudo isso está dentro de um planejamento para você não desperdiçar dinheiro, para você economizar na sua viagem. Um segundo passo que você precisa ter muita atenção é pensar no roteiro da sua viagem, porque a forma como você desenha a sua viagem vai te ajudar a economizar ou gastar mais na sua viagem. Por onde que você vai chegar, em quais cidades que você vai percorrer, qual é cidade que você vai ser a última da sua viagem, né? Você fazer realmente um roteiro. Voltei. Eu vejo muitas pessoas às vezes fazendo roteiros que vão fazer ela fazer zigue-zague ali naquele destino, que não tem, né, uma rota mais adequada, que faz ela realmente perder tempo, perder dinheiro. Então você tem que pensar num roteiro inteligente, por onde que eu chego, por quais cidades eu vou, que vai para um terceiro ponto, por exemplo, que tipo de transporte que eu vou usar nessa viagem? Será que eu vou alugar um carro? Ou vai ser mais econômico eu transitar de trem de uma cidade para outra? Ou se às vezes até o próprio ônibus é uma boa opção naquele destino turístico, né? Às vezes o lugar que você vai se hospedar vai fazer você economizar, né? Porque às vezes também você vê um pacote de viagem barato e aí quando você vai ver o hotel tá num lugar que não é seguro, o hotel tá num lugar que é totalmente deslocado das atrações que você vai visitar. Tudo isso onera, porque aí você vai ter que pegar transporte, você às vezes vai ficar numa área que você não vai poder nem transitar à noite. Então, olha só, você tem que pensar o planejamento, pensar o roteiro, pensar os transportes que você vai utilizar, o tipo de hospedagem. Eu aposto que você já foi para uma hospedagem, você pagou um valor às vezes até significativo naquela hospedagem, mas você nem aproveitou aquela hospedagem, não é? Já aconteceu isso comigo várias vezes, de ir para um hotel e aí de repente aquele hotel tá cheio de atrações, cheio de coisa interessante naquele hotel, tem piscina, tem área lá para as crianças, e aí tem o furô, tem um monte de coisa no hotel, mas você não vai usufruir nada, porque você fez um roteiro que nem te permitiu usufruir aquele hotel. Então, para que você vai ficar num hotel mais caro, né? Vai gastar mais, se você pode ficar, às vezes dependendo do estilo de viagem, ficar num hotel mais econômico e ficar num hotel mais bem localizado, ou um hotel que tenha, por exemplo, o estacionamento para você colocar seu carro, que é uma coisa que talvez naquele destino vai ser uma coisa que vai agregar e vai te ajudar a economizar naquela viagem. Então, quando você vai costurando tudo isso, né? Costurando, eu falo desenhando, porque é uma delícia desenhar planejamento de viagem. Quando você vai desenhando tudo isso, você vai conseguir tomar as melhores decisões de acordo com aquela viagem que você vai fazer. E tudo isso te ajuda a economizar. Por quê? Você vai escolher aonde você vai colocar seu dinheiro. Em quais itens que você acha que vale a pena você investir. Às vezes você gosta de gastronomia, então você vai investir naquele restaurante que vai te dar uma oportunidade de ter uma experiência gastronômica diferenciada. Ou você, naquela cidade específica, você quer ter uma experiência melhor de hospedagem, né? Ou você quer ir em atrações que têm um custo mais elevado, mas como você otimizou os gastos em outras etapas da sua viagem, você pode fazer estripulias na sua viagem. A gente aqui em casa fala muito disso, que às vezes a gente faz viagens econômicas, mas a gente faz algumas estripulias na viagem, que é ter aquelas experiências, às vezes, né, que tem às vezes um custo mais elevado, mas que a gente escolheu viver aquela experiência, porque a gente conseguiu otimizar em outras etapas da viagem. Isso vale para qualquer tipo de viagem, que seja uma viagem que você vai fazer numa cidade histórica, perto da sua casa, ou no Nordeste, no Sul do Brasil, ou numa cidade do exterior. Você é protagonista da organização da sua viagem, você vai fazendo as escolhas de acordo com o que faz sentido para você, com o seu interesse de viagem. Você não perde tempo e não perde dinheiro, né? Outro ponto, que é o que eu comecei falando nessa live, que é você, né, como aí um quarto ponto, você aprender a utilizar as milhas aéreas, né? Você aprender a acumular as milhas aéreas
de uma forma inteligente, ó, quando eu faço joia, ele também replica o joia. Inclusive, essa semana vai sair uma surpresa aí para quem quer aprender a acumular milhas mais rápido. Depois eu conto para vocês. Então, com as milhas aéreas, você vai conseguir economizar em várias etapas da sua viagem. Inclusive, eu tô aqui, ó, com algumas promoções de viagens, né, com milhas, que eu gosto sempre de compartilhar com as pessoas, assim, porque às vezes a pessoa pensa, ah, Sara, meu gasto, por exemplo, no cartão é pequeno. Mas olha só, se você tem um gasto aí familiar no cartão de em torno de 5 mil reais, eu posso te dizer com certeza que você está perdendo de fazer uma viagem internacional por ano. Por quê? Essas milhas que você junta nesse cartão, nessa fatura aí de 5 mil reais que você tem, você pode, olha só, tem gente que paga muito mais que 5 mil reais no cartão. E eu posso te contar, Wendley, infelizmente eu vou ser portadora de notícias tristes, que se você tem esse padrão de gasto já há algum tempo, há alguns anos, você já perdeu diversas viagens, que você poderia zerar o custo das suas passagens aéreas. Por exemplo, hoje mesmo eu coloquei lá no grupo dos alunos algumas promoções, por exemplo, da Latam de viagens aqui para a América do Sul, para um destino que todo mundo quer ir nessa época, que é Chile, né, gente? Para poder esquiar. Todo mundo quer, eu já fui, já tô doida para ir de novo. Você pode ir, inclusive, pro deserto da Atacama, se você não quiser esquiar, ou se você não for na temporada de neve, você vai conhecer um Chile maravilhoso, porque o Chile é maravilhoso, né? Em todas as épocas do ano. Olha só, tem passagens para Santiago, no Chile, por 24 mil pontos, ida e volta. Então, com esse cartão aí de 5 mil reais, que você tem uma fatura de 5 mil reais, você já perdeu essa viagem, porque ele já te dá essa viagem de graça. Se você gasta mais 7 mil, 8 mil no cartão, quanto mais viagens você está perdendo. E fora, gente, que aqui a gente está falando só de cartão de crédito. E o cartão de crédito não é a principal estratégia para você acumular milhas, né? São várias estratégias que potencializam o acúmulo de milhas, que você pode acumular milhas 30, 40 vezes mais rápido utilizando essas outras estratégias. Então, o cartão de crédito no final, ele vira um complemento. Por exemplo, essas milhas que você acumulou gastando 5 mil reais no cartão, já te dá uma viagem internacional, ida e volta. Mas se você usar as outras estratégias, você vai poder fazer mais viagens e para destinos ainda mais distantes do que esse que eu dei o exemplo, com as milhas ali e os pontos que você junta, mesmo sem cartão de crédito. Porque mesmo sem cartão de crédito, você junta pontos, você junta milhas para poder viajar, né? Então são muitas estratégias que você pode utilizar. Vocês acham que, por exemplo, eu, Jardel, viaja, esse Riveria que a gente viaja, é só com ponto cartão? Claro que não, gente, porque senão a gente ia ter que gastar muito, porque olha só, quanto a gente já viajou nos últimos 6 meses, né? A gente foi agora recente pro Peru, a gente foi pro Chile, a gente foi pro Caribe, Aruba, Curaçao, a gente foi pro sul do Brasil, a gente foi para Brasília, a gente foi pro Nordeste, tudo isso não foi ponto da fatura do cartão. Você pode olhar no banco como que tá essa pontuação sua para ver quais os cartões, quais os melhores cartões, se o seu cartão é um bom cartão. Mas assim, tem uma infinidade de cartões. Agora a questão é como você usa as estratégias para acumular mais rápido. E você não perder esses pontos. Por quê? Eu, gente, já perdi pontos do cartão. Já perdi lá atrás, né? Muito tempo. Eu não faço isso mais, não deixo isso acontecer mais. Mas a primeira coisa que você tem que fazer, igual a pergunta aqui do Wendley, é você verificar cadê esses pontos do seu cartão. Onde que estão? Qual programa que eles estão? E aí, se esse cartão seu é o melhor, porque às vezes você está acumulando, gastando aí 5, 7 mil reais num cartão que não pontua, aí não adiantou nada. Você está assim, perdendo muito dinheiro, né? Colocando aí dinheiro, deixando dinheiro na mesa, né? Que é o que todo mundo fala. Você pode estar com um cartão que vai te dar muito mais pontos do que isso que eu te falei aqui agora. Vão te dar mais viagens, né? Então são várias estratégias, né? E por isso que eu tô sempre aqui, toda semana eu tô aqui trazendo conteúdo sobre viagens econômicas, como que você pode viajar gastando muito pouco, quase nada, né? Que foi a frase que uma pessoa me falou essa semana. Sara,
com isso que você está ensinando, eu vou fazer uma viagem gastando quase nada. E é isso mesmo, quase nada, né? E eu comentei aqui mais cedo que essa semana, para as pessoas que estão nos meus grupos, eu vou liberar um presente sobre essa questão de acúmulo de milhas mais rápido. Então fica de olho aí se você, né, quer saber sobre isso, porque o primeiro passo é aprender a acumular milhas. O segundo passo lá na frente é você fazer as emissões, mas o primeiro passo é acumular. E começar a acumular hoje, porque senão, gente, o tempo vai passando, você tá perdendo dinheiro, né? Então, falei das milhas. Falei que eram 5 passos, né, gente? Eu já até me perdi, eu acho que eu falei mais de 5 passos. Outra coisa que é importante para você, quando você vai viajar, é, por exemplo, se você for fazer uma viagem internacional, como que você acumula moeda estrangeira de uma forma mais econômica? Para você economizar, inclusive na compra de moeda estrangeira, né? Então, por exemplo, esses destinos internacionais todos, a gente pode usar dólar para poder pagar nossas despesas lá, né? E, inclusive comprando itens daqui do Brasil mesmo, já para adiantar a sua viagem. E você pode economizar muito dependendo da forma que você compra moeda estrangeira. Então, isso também gera um planejamento para você. Você pode fazer um planejamento de compra de moeda estrangeira aos poucos, né? Para você fazer uma poupancinha aí de moeda estrangeira para sua viagem. É a mesma coisa que você faz quando você quer acumular em reais aí, né? Para poder viajar, se você tem aí uma reserva financeira para poder viajar. Inclusive, eu convidei uma pessoa da área financeira para vir fazer uma live comigo para ajudar vocês, para ajudar a gente, né, inclusive a mim também, com estratégias de investimentos para poder viajar, para vocês, como que você vai juntar esse dinheiro para poder viajar de uma forma mais econômica. Então, em breve eu vou divulgar aí para vocês. Então, olha só, utilizando essas várias estratégias que eu ensino aqui, que eu ensino no curso, né, e daqui a pouco eu vou liberar, daqui poucas semanas eu vou liberar o curso gratuito, onde eu já dou um up nessas informações, né, que são 3 aulas gratuitas, para você já aprender mais sobre isso e você ver se você quer depois se aprofundar no curso mesmo pago que eu tenho, né, que já aprofunda em todas essas técnicas. Inclusive tem no link da minha bio aqui, tem um link lá de lista de espera. Então, se você tem interesse em aprender mais sobre esse assunto, você já pode entrar lá na lista de espera, que eu vou te avisar tanto do curso gratuito, quando eu liberar as inscrições do curso gratuito, quanto do curso de aprofundamento, onde eu falo das 8 etapas do planejamento da viagem, que é as 8 etapas que eu uso, os 8 passos para organizar a viagem. E 2 desses passos é tudo sobre milhas aéreas. É sobre acúmulo, sobre emissão de passagens com milhas, como que você pode economizar na hospedagem com milhas, e todos aqueles itens de ingresso, de aluguel de carro, tudo tem lá dentro. E tem também dentro do curso, além de tudo isso de milhas, direto ao ponto, que eu falo sempre de milhas direto ao ponto, porque ninguém merece entrar num curso de milhas com 200 aulas, né, gente? Eu já fiz curso de milhas com 200 aulas. E a gente não tem tempo para isso, a gente precisa aprender direto ao ponto. E por isso que eu simplifico e trago assim a essência das milhas para você não perder tempo e você conseguir aplicar no primeiro dia. Porque se você for escutar o nível de aprofundamento que alguns cursos têm, você se perde ali no meio do caminho, você desanima de aprender sobre milhas. Porque você fala assim, Deus do céu, a hora que você bate o olho no conteúdo programático do curso, você fala assim, não, até desisti de aprender isso. Então, por isso que eu trago como é que fala quando é do suco, assim, a parte principal ali, meu marido fala a gordura da nata, que a nata é a parte ali do leite, né, principal ali, mas tem a gordura da nata, que é tipo assim, o principal. Então, eu trago ali a essência do principal que você precisa aprender. Então, se você quer aprender sobre isso, já fique atento, já entre lá na lista de espera, porque aí eu vou te dando as informações. E vou dando os conteúdos aqui, toda semana também tem as lives, toda semana eu faço live, essa semana tem mais lives, sempre trazendo assuntos gratuitos aqui para você alertar para todas essas possibilidades. Porque como eu disse, gente, olha só, aqui em casa a gente já viajou para vários países na Europa.
A gente já viajou para vários países na América do Sul. A gente já foi para a América do Norte, a gente já foi para os Estados Unidos 2 vezes, a gente já foi para o México. Né? A gente, como eu disse, recentemente a gente foi em vários países da América do Sul. A gente já foi para o Nordeste várias vezes, a gente foi para o Sul do Brasil. A gente já foi para o Norte do Brasil. A gente já fez viagens, inclusive, de lazer para São Paulo, que eu gosto muito de viajar para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para vários lugares, gastando quase nada, porque a gente aplica essas estratégias. Então, se você quer viajar com a sua família, viajar mais, viajar aí com a pessoa que você ama, com seus amigos, gastando quase nada, você está no lugar certo. É aqui que você vai aprender as estratégias. Certo, gente? Não, eu acho que eu já falei até demais, né? Porque eu me empolgo, assim, falando de tanta coisa, é tanta coisa que eu tenho vontade de compartilhar, mas tem que ser aos poucos, porque senão vocês me largam. Vocês não aguentam, eu falo demais. Eu fui dar uma aula agora de cartões de crédito, eu me empolguei, quase que eu me atrasei aqui pra live, porque é muita informação importante, assim, que acelera pra você, né? Porque como eu já estudei demais da conta, todos esses assuntos eu já apliquei demais, eu já errei demais, eu aprendi com erro e acerto, aprendi na prática inclusive quando eu tinha agência de turismo para ver essas diferenças, né, das viagens, dos inúmeros cursos que eu já fiz, de tudo que eu juntei sobre planejamento, finanças e milhas e tudo mais. Então eu quero compartilhar com vocês aqui, porque tem muitas viagens aí que estão indo pro ralo. Tenho certeza que tem viagens aí de vocês que estão indo pro ralo, porque por falta de parar um pouquinho para poder conhecer essas estratégias, né? E eu tô aqui, ó, por exemplo, eu tô aqui com o meu computador ligado, eu tô no site aqui da Latam, tô vendo as promoções, eu tô no site da Livelo, vendo as promoções aqui para juntar pontos, para poder juntar milhas mais rápido. Tô aqui com o site de análise de cartões aberto, que eu tô analisando cartões aqui junto com os alunos. Então, olha só, é muita informação aqui que ajuda você a economizar. Igual, por exemplo, salas VIP, né? Gente, o tanto que a gente economiza por acessar a sala VIP, mas o Jair, já fizemos várias contas assim de economizar às vezes R$500 numa viagem, porque a gente foi passando em várias salas VIP ao longo da viagem, na ida, na volta, igual nessa vez que a gente foi pro Caribe agora, recente. A gente entrou na sala VIP em BH, a gente entrou na sala VIP em Lima, que foi a conexão que a gente fez. A gente acessou a sala VIP em Bogotá. A gente acessou a sala VIP em Curaçao. A gente acessou a sala VIP em Guarulhos. Olha só, a gente acessou, se não me engano, 5 salas VIP numa viagem. Agora pensa, a gente teve uma sala VIP que a gente foi em Bogotá agora, que a gente ficou chocado de ver. Porque era uma sala VIP gigantesca, com um jantar que a gente ficou impressionado. Então, se a gente for fazer a conta aí de tudo que a gente consumiu nessas salas VIP, por conta dos cartões que a gente tem, que a gente escolheu a dedo, aí os cartões que a gente usa no nosso dia a dia, que a gente realmente viu que vale a pena a gente ter, olha só, nada, se a gente acessou 5 salas VIP, vezes 2 pessoas, vezes, vamos supor que o que a gente consumiu ali em cada sala VIP, vou jogar para baixo, viu, gente, que a gente consome muito mais do que isso, né, porque vocês sabem os custos das coisas no aeroporto, né, você come um pão de queijo com café R$100, R$50, a gente toma champanhe, a gente janta, a gente toma vários cappuccinos, porque eu sou apaixonada com café, a gente vai e volta no buffet várias vezes. Então, eu vou colocar aqui R$100 jogando para baixo do que a gente consumiu aí em cada sala VIP. Só aqui, nossa Deus, R$100 vezes 2 pessoas, vezes 5 salas VIP. Só aqui, ó, jogando para baixo, e é muito para baixo, mas muito para baixo do que a gente consumiu, foi R$1.000. A minha calculadora simplérrima, gente, eu gosto dessa, viu? Eu tenho aquela chiquérrima lá, que tem 1000 botões, mas eu gosto dessa. Olha aqui, ó, R$1.000, jogando para baixo o que a gente economizou, né? Porque a gente precisou jantar, um monte de coisa. Então,
Inglês com Deia. Eu vou fazer uma live com Inglês com Deia, com a Deia, pra gente falar de inglês nas viagens internacionais, viu? Aí, ó, tá vendo, gente, como que a gente já vai fazendo parceria na live aqui, ó, tudo pra beneficiar vocês. Nós já vamos marcar, viu, Deia? Tem um tempão, gente, que eu tô combinando isso com ela e não sai essa live. Então, gente, cada pontinho de organização da sua viagem te faz economizar muito. Por isso que eu falo que a gente pode economizar muito mais que 70% na organização da viagem. Né? Quando você pensa só em milhas, você está pensando numa estratégia. Quando você pensa em como que você compra o dinheiro, como que você acessa as salas VIP, como que você monta o roteiro, como que você compra a hospedagem, como que você faz cada etapa da organização da sua viagem, você economiza muito, 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 muito. Você viaja gastando quase nada. Certo, gente? E aí, gostaram? Vocês acharam que foi útil o que eu falei para vocês? Deu um estalo? Porque meu objetivo principal aqui é você ver as possibilidades que você tem. O Braulio aqui também, ó, gente, dá altas dicas sobre fotos nas viagens, viu? Nós estamos precisando marcar outra live, eu e o Braulio aqui, para dar dicas para vocês, para fazerem fotos maravilhosas nas viagens de vocês com o celular. Viu, Braulio? Depois nós vamos marcar outra. Certo, gente? Então, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, vocês me mandem por aqui. Podem me mandar também sugestões de temas para as lives, de assuntos que vocês querem aprender, né? Que aí a gente vai aprendendo muito juntos aí. E foi ótimo estar com vocês. É bom receber pessoas tão queridas como o Maurício Tiburcio aqui, que foi meu gestor tantos anos e que eu tenho uma admiração profunda e imensa por ele. Morro de saudade. Que delícia receber vocês aqui. E eu poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento sobre viagem com vocês. Certo? E tem aluno meu aqui, ó, Gustavo já trocou cartão, já tá acumulando pontos aí, já tá planejando viagem. Aluno super dedicado. E entraram outros alunos meus aqui também que eu vi. Certo, gente? Então vamos pensar nas próximas viagens. Eu fiz um conteúdo essa semana de como a viagem, inclusive, pode te ajudar no seu trabalho. Te ajudar a tornar um profissional melhor. E eu posso falar isso com muita segurança, porque as viagens me ajudaram muito na minha carreira profissional e ampliaram minha criatividade, meu capital cultural. Então assistam lá o Reels que eu fiz ontem sobre esse assunto. Certo, gente? Então um beijo pra vocês, boa semana, a gente se encontra essa semana novamente com outro assunto. E compartilhe essa live aí com as pessoas que vocês sabem que vão gostar de aprender estratégias sobre viajar, mas gastando quase nada. Eu já tô quase pegando esse slogan da pessoa que me falou essa semana de viajar gastando quase nada, porque é o que a gente mais quer, né? Viajar mais gastando quase nada. Certo, gente? Então um grande abraço para vocês, foi um prazer ter vocês aqui e até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau, gente.